Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver os nossos corações. Estamos aqui mais uma vez para darmos início a mais uma reunião de estudo e tratamento espiritual desta noite. Vamos ouvir, através do nosso irmão Pedro de Lucas, a página de preparação antes da nossa prece. Livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Sementeira e Construção. Acervando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência qual o serviço que a revelação nos indica, logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos ajudando aos que desajudam, enxergando algo aos que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos. Portanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências do adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces o benefício de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo, na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos a nossa bênção de cada dia. Agradecemos o nosso Pedro de Lucas pela leitura da página. Vamos agora unir os nossos pensamentos, os nossos corações e elevar até Deus nosso Pai e a Jesus, para dizermos assim: Deus Pai de amor e bondade e misericórdia, Jesus, divino amado Mestre, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome para aprendermos um pouco mais dos Teus ensinamentos. Abençoe, Senhor, a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual desta noite. Senhor Jesus, agradecemos por esta oportunidade. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Mas, Senhor, te rogamos por todos os irmãos da casa de Isaac Lima, seus familiares, amigos. Rogamos também, Senhor, para aqueles enfermos do corpo e da alma. Rogamos, Senhor, para aqueles que neste momento necessitam do Teu amor, do Teu amparo, Senhor. Auxilia, Senhor, a cada um desses irmãos necessitados. Rogamos, Senhor, que abençoe nossos trabalhos. Abençoe, Senhor, a cada um de nós. Enfim, Senhor Jesus, abençoe a humanidade. Que assim seja. Meus irmãos, o estudo desta noite se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, itens 5 e 6. O semeador e as sementes. Quem fará esse estudo é a nossa irmã Valéria Alves. Muita paz, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de Jesus possa estar nos envolvendo nesse instante, sustentando em nós o propósito de estarmos reunidos a fim de estudarmos os seus ensinamentos, que é o de caminhar com segurança na sua direção.
Hoje nós vamos estudar o capítulo 17, onde está inserido nos itens 5 e 6 a parábola do semeador, que é o nosso estudo de hoje, que vai ser o motivo da nossa reflexão de hoje. E não por acaso, Kardec, se utilizando da sua pedagogia de excelente educador, insere essa parábola no capítulo 17, que fala sobre perfeição moral. É uma passagem de Jesus onde ele nos convida a sermos perfeitos como perfeito é o Pai que está no céu. E mostrando para nós que, na verdade, isso é um exercício, A perfeição não é algo que se adquire de uma hora para outra. Na verdade, é um exercício, é uma busca constante para que a gente consiga atingir essa condição de espíritos perfeitos, porque foi para isso que nós fomos criados. Então, nós vamos estudar, como eu falei, a parábola do semeador, que está contida nos itens 5 e 6 do capítulo 17. E primeiramente vamos buscar o sentido da palavra parábola, O que é uma parábola? Segundo o dicionário online de português, parábola é uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Então, era assim que Jesus nos ensinava na época. Jesus, quando esteve entre nós, éramos espíritos ainda muito infantis, Éramos crianças espirituais. Então Jesus se aproveitava das nossas próprias condições, da nossa própria vivência, assim como os professores fazem em sala de aula, que se aproveitam da vivência da criança para fixar o ensinamento. Assim Jesus fez conosco. Então ele nos falava por parábolas. Jesus contou essa parábola, segundo estudos feitos por Haroldo Dutra, em um Novo Testamento, na Galileia, cujo povo exercia, na grande maioria, a atividade da agricultura e também voltados para os ensinos religiosos. Então era um povo assim simples, mas já com os corações voltados para o conhecimento da vida religiosa. É importante também que a gente possa conhecer que naquela época, diferente dos hábitos de hoje, a terra, para ser arada, para ser, na verdade, para ser cultivada, para ser plantada, ela não era preparada como nós fazemos hoje, como o hábito hoje, O agricultor, para plantar, ele primeiro prepara a terra, cuida do pH da terra para que ele fique equilibrado para receber a semente, ele ara a terra, para que ela seja sulcada, para que a semente tenha um lugar determinado, para que ela possa crescer e se expandir. Naquela época, na verdade, o plantio era feito sem nenhum preparo. A semente ela era levada numa carroça, ela era colocada numa carroça e era levada pelo campo onde eles iriam plantar. E ali a semente se misturava com as pedras, com os espinhos, com todas as impurezas que a terra continha. Inclusive, era uma terra endurecida pela circulação das pessoas naquele ambiente. Então, ela não era preparada com antecedência, Depois que a semente era jogada, que a semente era espalhada,
é que eles vinham com um arado, com um arado puxado por animais e sulcavam a terra, preparavam a terra para que aquela semente pudesse germinar ali, não para que ela fosse plantada, porque ela já havia sido jogada, mas para que ela pudesse germinar ali naquele ambiente. Então é diferente do que nós fazemos hoje. E por que é importante que a gente preste atenção no contexto da época? Porque isso vai ajudar a gente a compreender as palavras de Jesus, né? A princípio, a gente podia, se a gente tomasse como referência os hábitos de plantio de hoje, a gente podia julgar esse semeador como um agricultor descuidado, não cuidou da terra para que aquela semente fosse lançada, né? A semente foi, na verdade, depositada ali sem nenhum preparo para isso. E, na verdade, não é isso. Na verdade, não era o semeador que era descuidado. Na verdade, era a forma como se plantava e como Jesus estava se aproveitando da experiência deles. A parábola é narrada exatamente como se fazia na época. E aí, Jesus compara nessa parábola também, ele compara a semente à palavra de Deus, compara as leis de Deus à semente. E ele se coloca como o semeador que saiu a semear. Isto é, Jesus, ele se coloca na posição de porta-voz das revelações divinas. Ele é aquele que distribui indistintamente. E aí é que a gente se reporta à forma como a semente é lançada, né? Mesmo para aqueles que não estão preparados para receber as suas orientações. Essa semente é distribuída por ordem divina, porque Ele é o grande revelador das leis divinas, enviado a nós por misericórdia divina para trazer à luz os ensinamentos de Deus, as leis de Deus, para que a gente pudesse aprender e praticar. Então, esse ensinamento também nos revela, né, nos reporta a misericórdia divina para com todos nós, deixando que a escolha por seguir o caminho apresentado fique a cargo de cada um, a cargo do nosso livre-arbítrio, né? A terra apresentada nessa parábola também simboliza o coração que é capaz de receber a revelação divina e deixá-la frutificar, que é, na verdade, o objetivo da vida, né? O grande objetivo da vida é que a gente consiga cumprir, que as verdades divinas, elas já inseridas em nosso coração, possam dar frutos, né? Então, nós vamos ler a parábola do semeador, que começa no item 6, dizendo assim: Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo, reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando assim: Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente,
caiu na terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. É interessante também a gente observar nesse ensinamento que Jesus ele explica essa parábola. Ele conta a história e depois ele explica a parábola. Isso só acontece em duas parábolas no Evangelho, que é a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Existe uma explicação. E aí o texto continua dizendo assim: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Isso é, aquele indivíduo que está ainda preocupado com as questões materiais. Ele não despertou ainda para a importância do cumprimento das leis divinas na sua vida. Ele ouve a palavra, mas elas não conseguem penetrar no seu coração. Essa semente não dá frutos no seu coração, porque ele não está preocupado ainda com isso. Ele ainda não despertou para a realidade espiritual, né? Para a necessidade da evolução espiritual. Então ele é indiferente a ela. E ele continua dizendo: aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. É interessante porque nas nossas atividades religiosas, muitas vezes a gente depara com companheiros assim, né? Aqueles que chegam entusiasmados na casa espírita, aqueles que chegam cheios de vontade, mas se deixam levar pelas situações do dia a dia, pelas dificuldades do dia a dia, inclusive pelas dificuldades da convivência, né? Porque é muito difícil. Somos individualidades e muitas vezes não concordamos com a ideia do outro, né? E isso cria às vezes em nós situações que faz com que a gente às vezes vire as costas e abandone o trabalho, esqueça aquela ideia que nos trouxe ali a princípio, né? Que foi o conhecimento das leis divinas. É isso que nos leva, né, a uma casa religiosa com a intenção de estudar. É porque já nos encantamos, já nos deixamos seduzir pelos ensinamentos divinos, mas ainda não estamos prontos, ainda nos deixamos combater, ainda nos deixamos vencer pelas dificuldades que o caminho apresenta, pelas dificuldades, como a gente já falou, da convivência, pelas dificuldades, inclusive fora da casa espírita, né? Situações que a gente às vezes encontra no caminho e a gente não estando preparado, o coração não estando bem preparado, a gente acaba abandonando o trabalho, vira as costas e vai embora, né? E ele continua: aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutíferas. Esse também é aquele companheiro que chega, mas os compromissos o assustam, né? Não só na casa espírita, mas em todo segmento religioso, né?
todos eles requerem de nós uma modificação, uma transformação que a gente não está disposto a cumprir. Nós, ao longo das nossas existências, nos comportamos com relação à religião como se fosse um compromisso social, o que na verdade não acontece. O Espiritismo nos traz a realidade de que o compromisso religioso, na verdade, é um compromisso entre nós e Deus. É um compromisso íntimo com a nossa transformação, com a nossa modificação, com o esforço diário de nos modificar, de transformar, de dominar em nós as nossas más tendências. Como fala nesse capítulo, inclusive, da perfeição moral, quando fala sobre o homem de bem. É necessário um esforço imenso, e o esforço não é mais contra o mundo, é contra nós mesmos, porque o inimigo está em nós. Como ele fala, é a terra dos nossos corações, que ainda não está bem sedimentada, não está bem preparada. Então a gente foge do compromisso, tem medo daquele compromisso, porque existe o vício de que o segmento religioso, o compromisso religioso é uma satisfação social que a gente precisa dar a uma sociedade e não assumir compromissos verdadeiros consigo mesmo. É necessário que a gente assuma o compromisso com a nossa transformação, com a nossa modificação, se a gente quer seguir a Jesus, se a gente se propõe a seguir a Jesus, cumprindo com as leis de Deus que Ele veio nos ensinar. E a gente muitas vezes foge do compromisso porque a gente não está disposto a fazer esse sacrifício, essa luta conosco mesmo, que é a mais difícil, porque lutar contra o outro é muito difícil. É muito fácil, aliás, Eu desenvolvo preconceitos contra o outro, eu falo mal da vida do outro, e enquanto eu estou exaltando o mal no outro, eu não tenho tempo para lutar contra o mal que está em mim mesmo, Então a gente acaba abandonando o campo de trabalho, a lavoura a gente acaba deixando porque a gente não tem essa coragem ainda. E ele, por fim, termina: aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. É bastante interessante esse finalzinho, porque quando ele fala que a gente dá frutos, que a gente já se tornou uma terra fértil, não importa a quantidade de frutos que a gente está dando, uns dão menos, outros dão mais, mas a gente aí se torna um semeador em potencial, Porque se você dá frutos, você já está espalhando semente. É aí que nós nos tornamos responsáveis pelas nossas atitudes. É aí que os ensinamentos de Deus vão fazer toda a diferença em nossa vida. É um momento talvez mais sofrido, das nossas experiências, porque assim a gente sofre, na verdade sofre pelo orgulho que a gente acumulou durante as nossas existências, a gente sofre pelo egoísmo, de não ser entendido pelas situações que o mundo impõe, Aquele que se dá o direito, que se sente no dever de cumprir com as leis de Deus que ele já conhece. E aí a gente se torna um semeador,
nós somos responsáveis pelos nossos atos e somos responsáveis também pelos nossos atos que influenciam a vida alheia, porque é isso que acontece. Dentro de um ambiente religioso, quando você se torna alvo dos olhares, pela posição, pelo conhecimento que você ocupa, você se torna responsável pelas suas atitudes que influenciam a vida daqueles que estão chegando. Então somos também semeadores, né? Nos tornamos semeadores na lavoura do Cristo, né? Na vinha do Cristo. Vamos ser aí chamados de trabalhadores da última hora, porque nós temos algo a dar, né? A nossa semente, ela frutificou, e a árvore que frutifica se torna uma semeadora, né, em potencial, porque ela precisa distribuir em torno de si as sementes que ela dá, né? E a nossa tarefa primordial é fazer com que os frutos se multipliquem cada vez mais. E a gente vai fazer isso através de um esforço íntimo. Aí já não é mais com o outro, né? É conosco mesmo. É a responsabilidade em torno dos nossos próprios atos que vão fazer a diferença. E é nesse estágio também da nossa semeadura que a gente aprende a desenvolver a fé, né? A certeza de que a gente não caminha sozinho, de que existe um Deus que vai prover todas as necessidades da nossa plantação, né? Com água, com sol, com tudo aquilo que uma semente precisa para multiplicar, né? A gente desenvolve a esperança, porque a gente tem a certeza de que nós não estamos sozinhos, de que o grande agricultor, né, caminha conosco, está de mãos dadas conosco para que a gente atinja essa finalidade. Mas é importante que a gente use o nosso livre-arbítrio a nosso favor, para que a gente consiga trilhar esse caminho com segurança, com fé, com esperança sempre renovada na direção dessa perfeição proposta por Jesus, proposta por Deus, na verdade, a nós, né? A grande proposta de Deus para a nossa evolução é a perfeição e, consequentemente, a felicidade que tanto desejamos. Que Jesus possa ficar no coração de cada um de nós, que a gente possa refletir e que a gente possa, principalmente, aos poucos, devagar, colocar em prática em nosso dia a dia esses ensinamentos. Que a paz de Jesus possa ficar no coração de cada um de nós. Agradecemos a nossa irmã Valéria Alves pelo estudo dessa noite. Agradecemos, Senhor Jesus, por esse momento que passamos aqui, em que aprendemos um pouco mais dos Teus ensinamentos. Ajude-nos, Senhor, para que possamos colocar em prática todos os dias de nossas vidas. E assim, passaremos, Senhor, para o nosso segundo momento, que é a aplicação do passe espiritual à distância. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, vamos nos preparar para o passe espiritual à distância, juntamente com a equipe do plano espiritual. Vamos ouvir a música até o final. Que Jesus nos abençoe. Muita paz, meus irmãos.